Olá, bem-vindo de volta. Nós estamos aqui continuando agora a nossa certificação de Design Web Responsivo. Nós terminamos a sessão aqui do Free Code Camp de HTML básico e HTML5 e agora nós vamos passar para CSS básico. O que é CSS? Qual a diferença entre ele e HTML? A gente vai ver isso hoje. Se você está começando nesse vídeo, não deixe de seguir a nossa playlist aqui em cima com todos os vídeos até agora do Free Code Camp, beleza? Agora, se você já está comigo, vamos nessa! Muito bem, então vamos aqui em CSS básico, Introdução a CSS básico. CSS é uma sigla para Cascading Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata. E elas dizem ao navegador como mostrar o texto e outro conteúdo que você escreve em HTML. Então funciona assim, o HTML é o que você está pondo na página. A gente viu como colocar um parágrafo, como colocar um título, como colocar uma imagem e um link. Agora, qual que é a cor desse link, o tamanho do texto, em que posição ele vai ficar? Isso é o CSS que diz para a gente. A gente diz para o browser usando o CSS. Preste atenção que o CSS ele faz diferença entre maiúsculas e minúsculas, então cuidado com a sua capitalização. CSS tem sido adotado por todos os principais navegadores e permite você controlar cor, fontes, posicionamento, espaçamento, tamanho, decorações e transições. Existem três principais maneiras de aplicar estilos em CSS. Você pode aplicar o estilo inline diretamente nos elementos HTML com o atributo style. Outra forma seria você colocar as regras do CSS dentro de tags style num documento HTML. E finalmente, você pode escrever as regras do CSS num arquivo de estilo externo. Então, fazer uma referência àquele arquivo dentro do seu documento HTML. Embora as duas primeiras opções tenham seus casos de uso, a maioria dos desenvolvedores preferem folhas de estilo externas porque eles mantêm os estilos separados dos elementos do HTML. Isso melhora a legibilidade e reusabilidade do seu código. A gente vai ver isso em mais detalhes, né? Essas três posições onde você pode pôr o CSS. A ideia por trás do CSS é que você pode usar um seletor para colocar como alvo um elemento HTML no DOM, que é o Document Object Model, o modelo de objetos do documento. Então aplicar uma variedade de atributos àquele elemento para mudar a maneira como ele é mostrado na página. Nesta seção, você vai ver como adicionar estilo CSS para os elementos do seu Cat Photo App e que pode mudar ele de um simples texto para algo a mais. Nota: algumas extensões de navegador podem interferir com os elementos da página. Se os seus testes falharem, tente desabilitar suas extensões para ter uma experiência mais confiável. O que ele explicou aqui acabou que não explicou muito, né? Aqui falou de DOM, falou de inline e folha de estilo externa. A gente vai ver isso aos poucos nas atividades, tá? Mas é só para você entender, o DOM ele é como se fosse um esqueleto de tudo que está lá no seu HTML. Eu tenho um parágrafo e dentro desse parágrafo tem um link e esse parágrafo está dentro de uma div. Então o CSS permite você atingir. Eu quero atingir esse parágrafo aqui para pôr. Opa, aguarde uma hora. Para pôr os meus estilos. Mas a gente vai ver isso mais aos poucos, né? De acordo com que a gente for vendo as lições. Vamos lá para a primeira. CSS básico. Mude a cor do texto. Agora nós vamos mudar a cor de alguns dos textos. Nós podemos fazer isso por mudar o style do nosso elemento H2. A propriedade que é responsável pela cor de um elemento é a propriedade de estilo color. E aqui é como você coloca
a cor do H2 para Blue. Então nós temos o nosso H2, a gente pode colocar uma propriedade chamada Style, e dentro dessa propriedade, dentro das aspas, a gente vai pôr a nossa propriedade de estilo Color, e na frente vai dizer que é azul, né? Colocando esse ponto e vírgula. Aqui, note que é uma boa prática terminar um estilo inline, com declarações inline de estilo, com um ponto e vírgula. E aqui está pedindo para a gente mudar o nosso H2 para que o texto fique vermelho. Então aqui está azul, né? A gente vai fazer a mesma coisa, só que vermelho. Isso aqui que a gente está vendo é um estilo inline. Inline é quando você coloca dentro da tag onde que você quer que mude de cor ou que tenha algum estilo específico. Então vamos lá. Nosso H2, né? A gente vem aqui no H2, coloca style igual, abre aspas, e dentro das aspas a gente vai colocar color, dois pontos, red, ponto e vírgula. E aí o nosso título aqui já mudou para vermelho. Beleza? Isso deve passar nos testes. Muito bom. Então vamos para o próximo desafio. Use seletores CSS para dar estilo aos seus elementos. Com CSS, existem centenas de propriedades CSS que você pode usar para mudar a maneira como os elementos aparecem na sua página. Quando você colocou Style Color Red, você estava fazendo um estilo individual para esse elemento H2, com o CSS inline. Lembrando que CSS significa folhas de estilo em cascata. Esta é uma maneira de especificar o estilo de um elemento, mas existe uma maneira melhor. No topo do seu código, crie um bloco estilo, dessa forma, uma tag de estilo, fecha a tag de estilo, style. Dentro desse bloco de styles, de estilos, você pode criar um seletor de CSS para todos os elementos H2. Por exemplo, se você quiser que todos os elementos H2 sejam vermelhos, você pode adicionar uma regra de estilo que se parece assim. Então nós temos aqui a nossa tag de estilo, abrindo e fechando. Dentro dela a gente coloca um seletor H2, abre chaves, e dentro das chaves a gente coloca a regra que a gente quer, da mesma forma que a gente tinha colocado no inline. Note que é importante que você tenha tanto as chaves de abertura como de fechamento, para cada regra de elementos. Você também vai precisar ter certeza de que a definição dos estilos do seu elemento estão entre as chaves de abertura e fechamento. Finalmente, certifique-se de adicionar um ponto e vírgula, semicolon, ao final de cada uma das regras de estilo do seu elemento. Delete os estilos que estão no seu atributo de estilo do elemento H2 e, no lugar, crie um style block, um bloco de estilos. Coloque o CSS necessário para deixar todos os H2 azuis. Então vamos lá. Então nós não queremos mais esse H2 vermelho. Ele vai voltar a ser preto. Aqui a gente abre um espaço aqui para baixo. E aqui em cima a gente coloca style. Vamos fechar o style aqui. Pronto. E aqui dentro do style a gente vai colocar um seletor H2 que vai selecionar todos os H2 da minha página. E aqui eu vou colocar o estilo que eu quero para todos os H2. Color, dois pontos, dessa vez é blue que nós queremos. E pronto, ó, nosso título agora está azul. Vamos rodar os testes e passamos. Certinho. Então até aqui nós vimos o que é CSS e o funcionamento básico de um CSS inline, que é dentro de uma tag HTML, e do CSS numa tag de estilo dentro do nosso documento HTML. Então, o bloco de estilos, né, que a gente pode chamar também. Então, no próximo a gente vai continuar vendo sobre HTML. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e curtir esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Até mais!